Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem te enganar repetidas vezes, mesmo quando todos os sinais estão bem na sua frente? Por que será que a natureza humana nos torna tão vulneráveis às mentiras bem contadas, às manipulações sutis e aos jogos psicológicos que acontecem bem debaixo do nosso nariz? Aqui no Linguagens da Psico, vamos desvendar uma das lições mais poderosas que Maquiavel já ensinou sobre como funciona a mente humana: a arte de reconhecer e neutralizar qualquer tentativa de enganação antes mesmo dela começar. Se você está cansado de ser pego de surpresa, de descobrir mentiras depois que o estrago já foi feito, de se sentir idiota por ter caído em conversas manipuladoras, este vídeo vai ser uma revolução na sua vida. Vou te mostrar exatamente como desenvolver uma mente calculista capaz de identificar qualquer tipo de engano, desde as mentiras mais óbvias até as manipulações mais sofisticadas que mexem com sua psicologia da influência. E olha, se você já foi enganado por alguém próximo e quer ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo, deixa um comentário contando como foi, porque sua experiência pode salvar alguém que está prestes a cair na mesma armadilha neste exato momento. A primeira verdade brutal que Maquiavel revelou sobre a psicologia do poder é que as pessoas mentem não apenas quando precisam, mas quando podem se safar. E aqui está o ponto que vai mudar sua perspectiva para sempre. A capacidade de enganar está diretamente ligada à sua disposição em ser enganado. Quando você demonstra ingenuidade, quando aceita explicações furadas sem questionar, quando prefere acreditar numa mentira confortável do que enfrentar uma verdade desconfortável, você automaticamente se torna um alvo perfeito para qualquer pessoa com comportamento estratégico minimamente desenvolvido. É como se você estivesse andando por aí com uma placa nas costas escrito "Pode tentar que eu acredito". Mas vamos mais fundo na psicologia por trás dessa dinâmica toda, porque a questão é muito mais complexa do que parece. Existe uma diferença gigantesca entre ser uma pessoa confiante e ser uma pessoa ingênua, e essa diferença está na sua capacidade de fazer uma tomada de decisões frias baseada em fatos, não em esperanças. Uma mente calculista não significa ser paranoica com todo mundo, mas sim desenvolver a habilidade de observar padrões, contradições e sinais que a maioria das pessoas ignora completamente. Maquiavel percebeu que os enganadores dependem da nossa tendência natural de preencher lacunas nas histórias com nossas próprias fantasias positivas sobre as pessoas. Agora eu vou te contar algo que vai te deixar impressionado sobre como funciona a mente humana quando o assunto é detectar mentiras. Nosso cérebro tem uma capacidade incrível de perceber inconsistências, mas a maioria das pessoas simplesmente escolhe ignorar esses sinais, porque é mais fácil acreditar do que investigar. Quando alguém te conta uma história e alguma coisa não bate, quando os detalhes mudam de uma conversa para outra, quando a pessoa evita certas perguntas ou muda de assunto rapidamente, sua intuição já está te avisando. O problema é que a gente foi condicionado a achar que desconfiar é ser mal educado, quando na verdade desconfiar é ser inteligente. Maquiavel foi genial ao observar que a natureza humana tem uma fraqueza fatal quando se trata de ego e ambição. Nós queremos acreditar que somos especiais, que somos diferentes, que somos a exceção à regra. E os manipuladores sabem exatamente como explorar essa fraqueza. Eles te fazem sentir único, escolhido, importante, e enquanto você está se sentindo especial, eles estão te preparando para cair na armadilha. É a velha estratégia de inflar seu ego para diminuir sua capacidade crítica. Quantas vezes você já não caiu numa conversa só porque a pessoa te fez sentir importante, inteligente ou especial de alguma forma? A psicologia da influência funciona de uma maneira muito específica quando se trata de enganação. E entender isso vai te proteger de 90% das tentativas de manipulação que você vai enfrentar na vida. Os enganadores usam 3 estratégias principais. Primeiro, eles criam urgência artificial para te impedir de pensar com calma. Segundo, eles usam autoridade falsa ou emprestada para te intimidar. E terceiro, eles jogam com suas emoções para confundir sua razão. Maquiavel ensinou que quando você entende essas táticas básicas, você consegue identificar qualquer tentativa de manipulação antes mesmo da pessoa terminar de falar. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante do ponto de vista da inteligência emocional fria. Existe um conflito constante entre emoções versus razão quando alguém tenta te enganar.
E a maioria das pessoas perde essa batalha interna porque não sabe como equilibrar os dois lados. Sua parte emocional quer acreditar, quer confiar, quer ver o melhor nas pessoas, enquanto sua parte racional está tentando te alertar sobre as inconsistências e os sinais de perigo. O segredo é aprender a honrar suas emoções sem deixar que elas sequestrem sua capacidade de julgamento. Você pode gostar de uma pessoa e ainda assim questionar o que ela está te dizendo. Vamos falar sobre algo que Maquiavel dominava como ninguém: a capacidade de observar comportamentos não verbais que revelam as verdadeiras intenções das pessoas. Quando alguém está mentindo ou tentando te enganar, o corpo dela conta uma história completamente diferente da que sai da boca. Mudanças súbitas na postura, evitação de contato visual em momentos específicos, gestos que não batem com as palavras, mudanças no tom de voz. Tudo isso são pistas que uma mente calculista aprende a identificar automaticamente. O mais incrível é que essas pistas são universais. Funciona com qualquer pessoa, em qualquer situação. Agora eu quero que você entenda uma das lições mais profundas sobre como funciona a mente humana quando o assunto é detecção de enganos. As pessoas honestas têm padrões de comunicação muito diferentes das pessoas desonestas. E uma vez que você aprende a identificar esses padrões, fica quase impossível ser enganado. Pessoas honestas são diretas, respondem perguntas sem rodeios, admitem quando não sabem algo e, principalmente, elas são consistentes ao longo do tempo. Já os enganadores têm a tendência de complicar respostas simples, de usar muitos detalhes desnecessários, de mudar versões sutilmente e de ficar na defensiva quando questionados. Mas talvez a parte mais fascinante de todo esse processo seja entender a psicologia do poder que existe por trás da enganação. Quando alguém tenta te enganar, essa pessoa está automaticamente assumindo uma posição de superioridade intelectual sobre você. Ela está apostando que você é burro demais para perceber, ingênuo demais para questionar ou fraco demais para confrontar. E aqui está a virada de chave. No momento em que você desenvolve a capacidade de identificar e confrontar tentativas de enganação, você inverte completamente essa dinâmica de poder. Você sai da posição de vítima e assume o controle da situação. Maquiavel tinha uma filosofia muito clara sobre lidar com enganadores. É melhor prevenir do que remediar. Isso significa que você deve desenvolver um sistema interno de verificação que funciona automaticamente sempre que alguém te conta alguma coisa importante. Não é paranoia, é inteligência estratégica. Pergunte detalhes, peça confirmações, observe inconsistências, confie na sua intuição quando alguma coisa não bate. E, principalmente, lembre-se de que pessoas honestas não se ofendem quando você faz perguntas. Quem se incomoda com questionamentos geralmente tem algo a esconder. Vamos falar sobre uma das táticas mais poderosas que você pode usar para desmascarar qualquer enganador: a técnica da pergunta indireta. Em vez de confrontar a pessoa diretamente com suas suspeitas, você faz perguntas aparentemente inocentes que forçam ela a elaborar mais sobre a história. Os mentirosos têm dificuldade de manter consistência quando precisam improvisar detalhes. Então, quanto mais eles falam, mais se contradizem. Maquiavel usava essa estratégia constantemente nos ambientes políticos, e ela funciona perfeitamente em qualquer situação da vida real. Agora, eu quero te mostrar como a natureza humana reage quando é confrontada com a verdade sobre suas próprias mentiras. Existe um padrão comportamental muito específico que acontece quando um enganador percebe que foi descoberto. Primeiro vem a negação agressiva, depois a tentativa de inverter a culpa. Você que é desconfiado demais. Em seguida, a vitimização. Não acredito que você não confia em mim. E por último, quando nada mais funciona, a admissão parcial seguida de justificativas. Conhecer esse padrão te dá um poder psicológico incrível, porque você consegue prever cada movimento da pessoa. Uma das coisas mais impressionantes nos ensinamentos de Maquiavel é como ele conseguiu identificar que certas pessoas têm uma personalidade naturalmente enganadora. Não estou falando de mentiras pontuais que todo mundo conta, mas de indivíduos que usam a mentira como ferramenta principal de relacionamento. Essas pessoas desenvolvem uma habilidade quase artística de manipular a verdade,
de misturar fatos reais com ficções convincentes, de te fazer duvidar da sua própria percepção. E a única forma de se proteger desse tipo de pessoa é desenvolvendo uma mente calculista que não se deixa seduzir por histórias bem contadas. Vamos ser brutalmente honestos sobre o comportamento estratégico que você precisa adotar quando descobre que alguém tentou te enganar. Maquiavel ensinou que a confiança, uma vez quebrada, nunca mais volta ao estado original. E isso não é cinismo, é realismo puro. Quando você descobre que uma pessoa é capaz de te mentir numa situação, você precisa assumir que ela é capaz de mentir em qualquer situação. Isso não significa que você deve se tornar uma pessoa amarga ou desconfiada, mas sim que você deve ajustar seu nível de vigilância de acordo com o histórico de cada pessoa. Aqui está algo que vai revolucionar sua forma de enxergar as relações humanas. A diferença entre perdoar e esquecer. Você pode perdoar alguém que te enganou. Isso é uma escolha pessoal que faz bem para sua própria paz de espírito. Mas esquecer o que aconteceu seria burrice estratégica. Maquiavel sabia que a experiência passada é o melhor preditor de comportamento futuro. Então, quando alguém já mostrou que é capaz de te enganar, você precisa guardar essa informação e usá-la para tomar decisões mais inteligentes no futuro. É o que eu chamo de perdão inteligente. A psicologia da influência funciona de forma muito interessante quando você desenvolve reputação de ser uma pessoa difícil de enganar. As pessoas começam a te respeitar mais, a pensar duas vezes antes de tentar te passar uma conversa furada, a ser mais honestas naturalmente na sua presença. É como se você criasse um campo de força psicológico ao seu redor que desencoraja comportamentos desonestos. E isso acontece não porque você se tornou uma pessoa paranoica ou desagradável, mas porque você demonstra que tem discernimento, que faz perguntas inteligentes, que não aceita qualquer explicação. Maquiavel tinha uma visão muito clara sobre como o ego e a ambição das pessoas se revelam através de suas mentiras. Ele percebeu que a maioria dos enganadores não mente apenas para obter vantagens práticas, mas também para alimentar a própria necessidade de se sentir superior, mais esperto, mais poderoso que os outros. Entender essa motivação psicológica te dá uma vantagem enorme, porque você consegue prever quando e por que certas pessoas vão tentar te enganar. É quase como ter um mapa dos pontos fracos da natureza humana. Vamos falar sobre algo extremamente prático. Como usar a inteligência emocional fria para criar situações onde a verdade naturalmente vem à tona. Em vez de confrontar diretamente ou fazer acusações, você aprende a criar ambientes psicológicos onde mentir se torna mais difícil do que falar a verdade. Isso pode ser através de perguntas bem colocadas, de convites para a pessoa elaborar mais sobre detalhes específicos, ou até mesmo de silêncios estratégicos que fazem a pessoa se sentir compelida a continuar falando até se contradizer. Existe uma diferença fundamental entre suspeita saudável e paranoia destrutiva, e essa diferença está na sua capacidade de manter relacionamentos genuínos enquanto protege seus próprios interesses. Maquiavel nunca defendeu o isolamento ou a desconfiança total. Ele defendeu a vigilância inteligente. Isso significa que você pode continuar sendo uma pessoa aberta, generosa e confiante, mas com a sabedoria de verificar informações importantes, de observar padrões comportamentais e de ajustar seu nível de confiança baseado em evidências concretas, não em esperanças ou desejos. A lição final que Maquiavel deixou sobre não ser enganado é talvez a mais poderosa de todas. A verdade sempre vem à luz, mais cedo ou mais tarde. Mentiras são como castelos de cartas. Quanto maiores e mais elaboradas, mais instáveis elas se tornam. Sua função não é ser um detetive que descobre todas as mentiras imediatamente, mas sim ser uma pessoa tão conectada com a realidade, tão observadora dos detalhes, tão confiante na sua própria percepção, que quando as mentiras inevitavelmente se desmoronam, você já estava preparado. E essa preparação, essa capacidade de ver além das aparências, é o que transforma você de uma vítima potencial em alguém que controla as próprias circunstâncias. Se este vídeo abriu seus olhos para sinais que você já vinha percebendo, mas ignorando, se você finalmente entendeu por que certas situações na sua vida nunca fizeram sentido,
Deixa um like aqui para fortalecer o canal e compartilha esse conteúdo com pessoas que precisam parar de ser enganadas. E olha, se você quer continuar desenvolvendo essa inteligência psicológica, que te protege de qualquer tipo de manipulação, se inscreve no Linguagens da Psico e ativa o sininho, porque toda semana eu trago estratégias baseadas nos maiores mestres da psicologia humana. Lembra, num mundo cheio de pessoas tentando te enganar, sua melhor defesa é uma mente que enxerga além das aparências. Até o próximo vídeo, e nunca mais deixe ninguém te passar para trás.